Mas eu quero falar sobre o legislativo, porque eu acho que a gente não pode cobrir governo, pode pensar em equilíbrio de cobertura de governo, quando a gente entende que o governo é aquele guarda-chuva nos quais os entes públicos sejam concursados, que estejam ali por conta de cargos eletivos ou indicações. Isso é o governo. O governo brasileiro, o governo de um mundo neoliberal, é um governo do qual fazem parte radicalmente agentes do mercado. E a gente pensa governo quase que retirando os agentes do mercado dessa discussão. E aí a gente está retirando da discussão esses agentes do mercado que influenciam radicalmente nas políticas públicas, nas resoluções, nos decretos e na vida e morte da gente no dia a dia brasileiro. Eu posso falar do garimpo, eu posso falar, um exemplo que eu queria trazer é a própria questão da presença do lobby armamentista no governo Bolsonaro, que foi uma coisa que eu acho que a gente cobriu muito mal. Né? Porque empresas como a Taurus, por exemplo, estavam ali. Eu tenho uma matéria do Estado de Minas que eu acho maravilhosa, porque eles falam que eles ficavam na frente, até no cafezinho, o pessoal estava fazendo um negócio. Então, como é que o lobby da Taurus, que aí a gente pode pensar aqui, falando do legislativo, a gente tem a Bíblia, Bala, Boi e Bets. A gente tem o quarto B agora somado, né? Quem são essas bancadas? Essas bancadas são agentes de mercado que estão ali. Como é que a gente está falando de governo sem colocar essa dimensão muito sublinhada? Mas muito sublinhada. Não é uma... Sabe, aí teve um escândalo de corrupção, então eu falo determinado agente de mercado. Tem, sei lá, a questão da população Yanomami, aí eu vou falar do garimpo e nomeio ali uma empresa ou outra. Mas vocês reparam que essas empresas são pouco nomeadas? Como é que a gente vai falar de governo sem nomear empresas que estão dentro do governo e têm influência radical sobre, né, vários, enfim, decretos, enfim, políticas públicas, questões que eu falei aqui. Então, isso é uma primeira questão de cobrir governo. Tem um desequilíbrio enorme e eu acho que isso tem uma relação muito grande, inclusive, com o descrédito da população em relação ao governo, porque é o governo que é o grande malefício. O governo é o grande corrupto. Mas a gente não coloca como esses corruptos e corruptores as empresas privadas. Então, eu acho que isso é uma questão central nesse debate do equilíbrio.